Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos focar num único tópico, ângulos diretores e cossenos diretores de um vetor. Só que antes de a gente começar com o conteúdo dessa aula, nós vamos precisar lembrar de um conceito que nós já vimos para trás, que é a ideia de versor de um vetor. Daqui a pouquinho a gente vai aplicar isso que nós vamos relembrar aqui agora. A gente já viu que um vetor U ele é unitário se o seu módulo vale 1. A cada vetor V é possível associar dois vetores unitários de mesma direção de V. O vetor U e o vetor menos 1 dessa figura, por exemplo. Bem, a gente está falando de versor, não é? Então, o vetor U ele é chamado de versor de V. Para ser versor de V, o vetor U tem que ser unitário, tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido de V. Se tivermos um vetor V de componentes x, y e z e dividirmos V pelo módulo de V, encontramos um vetor unitário, ou seja, de módulo 1. Como o módulo de V é necessariamente um número positivo, então esse vetor encontrado é versor de V. Assim, a gente pode dizer que o versor de um vetor pode ser encontrado fazendo-se V sobre módulo de V. E aí as suas componentes vão ser x sobre módulo de V, y sobre módulo de V e z sobre módulo de z. É disso que nós vamos precisar daqui a pouquinho. Então eu sugiro que você dê uma paradinha nesse vídeo agora e anote essa fórmula que está aqui do lado. Agora vamos tratar efetivamente do tópico desta aula, ângulos diretores e cossenos diretores. Olha essa imagem. Esses três ângulos, identificados como alfa, beta e gama, são ângulos diretores do vetor V. Alfa é o ângulo entre o vetor U e o eixo X. A marcação do ângulo e o eixo estão em vermelho. Beta é o ângulo entre o vetor U e o eixo Y, o conjunto aqui em verde. E gama é o ângulo entre o vetor U e o eixo Z, é o que está em azul aqui na imagem. Já os cossenos diretores são justamente os cossenos desses três ângulos, ou seja, cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de gama. Para o cálculo dos cossenos diretores, usamos aquela fórmula lá do ângulo entre dois vetores que nós já vimos. Você lembra? Lá a gente falava que tendo dois vetores U e V e um ângulo θ entre eles, a gente dizia que o cosseno de θ era U escalar V sobre módulo de U vezes módulo de V. Assim, a gente pode dizer que o cosseno de alfa vai ser V escalar I sobre módulo de V vezes módulo de I. O I é o vetor 1, 0, 0. Ele tem módulo 1. Então, quando a gente faz V escalar I, a gente vai fazer x vezes 1 mais y vezes 0 mais e vezes 0. Vai sobrar só o x. No denominador, módulo de V vezes 1 vai dar módulo de V. Então eu posso afirmar que o cosseno de alfa é x sobre módulo de V. E o mesmo vale para beta e para gama. Cosseno de beta vai ser y sobre módulo de V e cosseno de gama vai ser z sobre módulo de V. E agora, lembra aquela história de versor que nós falamos lá no início desse vídeo? Lembra que eu pedi para você anotar que as componentes do versor são x sobre módulo de V, y sobre módulo de V e z sobre módulo de V? Aí você olha para cada componente dessas e nota que elas são, na verdade, os cossenos diretores do vetor. Então a gente pode dizer que o versor de um vetor também pode ser dado por cosseno alfa, cosseno beta, cosseno gama, onde alfa, beta e gama são os ângulos diretores do vetor V. E daqui surge um resultado muito importante e que será útil mais para frente. Como o versor é um vetor unitário, o seu módulo é 1. Então a soma dos quadrados dos cossenos diretores é igual a 1. Destaque essa equação, pois ela ainda vai ser bastante útil para a gente, hein? Vamos ver dois exemplos agora. Primeiro exemplo, calcular os ângulos diretores de V igual a 1 menos 1, 0.
Nesse caso, vamos aplicar a fórmula direta. As fórmulas: cosseno de alfa é x sobre módulo de v, o cosseno de beta é y sobre módulo de v, o cosseno de gama z sobre módulo de v. Observa aí que nós vamos precisar do módulo do vetor, então nós vamos calcular isso antes. O módulo do vetor, o módulo de v, vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso vai dar a raiz quadrada de 1 mais 0 vai dar 2. Então o módulo de v é a raiz quadrada de 2. Agora sim, a gente pode substituir diretamente. O cosseno de alfa era x sobre módulo de v, então vai ser 1 sobre raiz de 2. Racionalizando isso aqui, a gente tem que o cosseno de alfa é a raiz de 2 sobre 2. E aí perguntamos, qual é o ângulo entre 0 e 180 que tem cosseno raiz de 2 sobre 2? E daí a gente conclui que esse ângulo é 45 graus. Então alfa é 45 graus. Agora para o beta. Cosseno de beta vai ser y sobre módulo de v, ou seja, menos 1 sobre raiz de 2. Então, racionalizando esse trem aí e tal, vai dar menos raiz de 2 sobre 2. E voltamos à questão, qual é o ângulo entre 0 e 180, agora que tem cosseno menos raiz de 2 sobre 2. Esse ângulo é 135 graus, certo? Beleza, então beta, 135 graus. Por fim, para o gama, cosseno de gama vai ser 0 sobre raiz de 2. Isso vai dar 0. O ângulo que tem cosseno 0 é 90 graus. Então gama é 90 graus. Assim a gente tem os três ângulos diretores desse vetor V, que são 45 graus, 135 graus e 90 graus. O exercício está resolvido. Agora, só por curiosidade, observe essa imagem. Em preto está o vetor V. Em vermelho, verde e azul, os eixos. Note que os três ângulos diretores do vetor V são 45 graus, 135 graus e 90 graus. Então vamos para o segundo exemplo aí. Os ângulos diretores de um vetor são alfa, 45 graus e 60 graus. Determine alfa. Nesse caso, a gente tem dois ângulos diretores e temos que determinar o terceiro. Vamos usar aquela relação básica, cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama igual a 1. Vamos lembrar também que cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 60 é meio. Assim, substituindo no que foi dado ali no enunciado, a gente tem que cosseno ao quadrado de alfa mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais meio ao quadrado igual a 1. Observe que eu só substituí aí os valores dos cossenos de 45 e 60. Aí, manipulando essas informações e resolvendo a equação, a gente encontra que o cosseno de alfa é igual a mais ou menos meio. Então a gente tem que lembrar quais são os ângulos entre 0 e 180 que tem cosseno meio e menos meio. E aí a gente, lembrando do círculo trigonométrico, a gente vai ver que alfa pode ser 60 ou 120 graus. Pessoal, nós vamos encerrar esse vídeo por aqui. A gente continua no próximo, ok? Um abraço, tchau, tchau.